Hoje nós vamos falar da parábola dos talentos, discorrer sobre alguns textos bíblicos que eu adoro e falar dos nossos grandes medos. Porque com Deus, confusão sempre vira direção. Pressão sempre pode virar paz e caos pode virar claridade. Lá em Mateus 6,33 a gente começa vendo que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e que todas as demais coisas vão ser acrescentadas. E a vida vai ficando em ordem. Ela não fica perfeita, mas ela vai entrando em ordem. Não é você viver de reação, mas de revelação. O mundo ele fala para você se preocupar, mas Deus ele tem trazido essa palavra para o meu coração, que a gente deve se acalmar. O mundo te pede mais e Deus te pede só para ficar perto dele, porque você é suficiente. A transformação ela não começa com as circunstâncias que a gente está vivendo, mas com as escolhas que a gente faz. E a mais poderosa escolha que você pode fazer é iniciar sempre seu dia com Deus e aprender no que Deus quer te ensinar. A escolha de Deus em primeiro lugar, ela não é só como uma prioridade, mas é como um propósito. Então hoje eu entreguei minha agenda, entreguei meus planos, entreguei meus sonhos, meus desejos, meus planos de fazer as minhas coisas, mas eu me pus aqui à disposição do Senhor. Então eu peço, Senhor, renova minha mente hoje, para que eu não viva hoje com a mente de ontem, para que eu possa ser lembrada sempre das tuas promessas. Que eu não tenha medo, Senhor, medo de fracassar. Medo de falar o que eu preciso falar, porque muitas vezes a gente não tem dimensão do quanto esse medo afeta a mente da gente. E se você acha que você não tem esse problema com o medo do fracasso, eu vou te fazer algumas perguntinhas aqui para a gente poder começar, trazendo alguma reflexão para você. Você se preocupa com o que as pessoas pensam de você? Pois é, esse é medo do fracasso. Você tem medo de correr atrás de um sonho ou de um desejo que você tem no fundo do teu coração? Fica pensando, eu não sei se eu vou conseguir. Isso é medo. Você tem medo que as pessoas percam interesse em você? Que as pessoas pensem que você não é competente ou inteligente? E você fica vivendo com essa pergunta, será que eu sou uma fraude? O que tem aqui, na realidade, é uma ciência bem interessante. É o efeito Dunning-Kruger, que é descrito por dois psicólogos sociais lá de Cornell, David Dunning e o Justin Kruger, em 1999. Esse é um conceito que descreve nosso viés cognitivo, o viés que a gente tem com esse baixo nível de habilidade, de conhecimento, competência, em uma tendência a superestimar a nossa própria capacidade. E por outro lado, as pessoas mais competentes, elas costumam subestimar o quanto elas sabem, achando que o que elas dominam é tão óbvio. Elas estudaram isso. Esses autores estudaram isso e fizeram um trabalho muito legal. E, em resumo, o que esse trabalho do efeito Dunning-Kruger fala? Que os incompetentes, eles não sabem o suficiente para perceber o quanto eles não sabem. E que as pessoas mais competentes, elas sabem tanto, percebem tanto a profundidade do que elas sabem e a complexidade do tema que elas acham que elas não sabem nada. Então, quanto menos alguém sabe, mais tende a achar que sabe. E foram 4 experimentos independentes que eles foram fazendo e eles usaram o perfil dos estudantes da universidade. Raciocínio lógico, gramática, treinamento metacognitivo. E esse treinamento metacognitivo foi o mais legal, porque depois do treinamento metacognitivo, eles ensinaram aos alunos como pensar sobre eles mesmos, deram feedback. Esses alunos passaram a se avaliar melhor, demonstrando que esse viés cognitivo que a gente tem vem da falta da metacognição, ou seja, da falta da nossa autoconsciência daquilo que a gente sabe. A incompetência, muitas vezes, ela vai impedir o indivíduo de reconhecer tanto a própria limitação, quanto até a competência de um outro par, da pessoa alheia. À medida que essa competência aumenta,
vai crescendo a nossa capacidade de reconhecer a nossa própria ignorância. É muito bacana, porque daí vem a síndrome do impostor, que é a metade oposta desse mesmo fenômeno. O efeito Dunning-Kruger, ele é uma síndrome de impostor com dois espelhos opostos dentro do mesmo espectro, da autopercepção da competência. Quando eu não sei nada, eu acho que eu sei muito, e quando eu sei muito, eu acho que não sei nada. E esse é um termo cunhado desde 1978, antes mesmo do efeito Dunning-Kruger ter sido avaliado, lá em 99, a autora Pauline Clancy e a Suzanne Ines, elas, da Universidade da Geórgia, elas observaram que mulheres altamente competentes e bem-sucedidas frequentemente acreditavam que elas não mereciam o próprio sucesso. E elas viviam com medo de serem descobertas como fraude. Elas tinham um intenso medo de fracasso. E isso, tanto o efeito Dunning-Kruger quanto a síndrome do impostor, elas são vieses metacognitivos, ou seja, são erros de julgamento do que você sabe a respeito de você mesma. E por isso, a gente precisa tanto de Deus. A quinta pergunta que eu te faço é: você tem medo de desapontar as pessoas? Principalmente aquelas que você considera opinião? Você já falou para alguém antes de começar um projeto que você não esperava conseguir terminar? Para poder diminuir a expectativa das pessoas em relação a você? Pois é, medo do fracasso de novo aí. Aí você tem dor de cabeça, dor de estômago, tipo do nada, algum outro sintoma quando você está se preparando para fazer algo que é importante. Você destrói com frequência, né, a tua narrativa, você se distrai em assuntos que você precisava de foco para fazer quando você está preparando. Tem um tema importante sobre o qual você precisa falar, uma reunião que você precisa participar, e aí o teu cérebro começa a te sabotar por causa do medo do fracasso. E aí você faz o quê? Você procrastina. Você começa a ficar sem tempo quando você está se preparando para uma coisa importante e vai deixando tudo para o último minuto. É o tal do deadline que a gente está super acostumado. Tudo isso é motivado pelo teu medo do fracasso, que está por trás da maioria das vezes que você procrastina. A gente falha em mais áreas da vida do que em áreas que a gente tem sucesso. Isso é um fato. Ninguém é bom em tudo. E a maneira das coisas, a maioria, na realidade das coisas que você faz, você não é bom. E o medo do fracasso, ele paralisa o teu potencial verdadeiro. Então, o fracasso não é você não conseguir, é quando você para de tentar. E você desiste de tentar naquilo, muitas vezes, que Deus te criou para ser. Isso limita teu propósito e pode ser devastador. Vai matando teus sonhos, roubando tua felicidade, te impedindo de ter sucesso. Por isso, a gente precisa, com urgência, falar sobre essas promessas de Deus e aprender o que Ele tem na palavra dele. Jesus, ele fala muito bem disso na parábola dos talentos. Hoje, talento significa outras coisas, mas nessa época de Jesus, era uma medida de ouro. Eu não sei se vocês sabiam disso. Um talento de ouro era uma quantidade em ouro, em peso, mais ou menos de um ser humano daquela época. Ou seja, uma quantidade imensa de dinheiro, era em torno de 35, 40 quilos em ouro, que era um talento. Hoje o quilo do ouro está $75 mil, gente. Um talento de ouro valeria hoje em torno de 2,5 milhões de dólares. Se o dólar está a 5,40, sei lá, que seja, um talento da parábola de Jesus daquela época seriam 15 milhões de reais. E eu tenho certeza que você vai escutar essa palavra outra com outros olhos hoje. Porque Jesus, ele nos conta a história do medo do fracasso dos servos em lidar com esses talentos. Está lá no capítulo 15 de Mateus. Desculpa, no capítulo 25 de Mateus, do versículo 14 a 28. Um homem ia viajar e ele deu a 3 servos o dinheiro. Para o primeiro ele deu 5 talentos, para o segundo ele deu 2 talentos e para o último ele deu 1 talento. Cada um, está escrito lá,
A cada um deu de acordo com a sua capacidade e partiu em viagem. O que recebeu 5 talentos aplicou o dinheiro e ganhou mais 5. Dobrou o investimento. O que recebeu 2 aplicou e ganhou mais 2. E o que recebeu 1 talento enterrou e não fez nada. Quando o Senhor voltou, ele pediu a prestação de contas. O que recebeu 5 disse: Senhor, me confiou 5 talentos e veja, ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. O de 2 talentos, a mesma coisa. E o que Jesus falou na parábola? Ele falou para o último homem. O servo que recebeu 1 talento falou: eu estava com medo de perder o que o Senhor me deu. Circula essa palavra medo. Esse servo, o servo que recebeu 1 talento e enterrou, ele tinha medo do fracasso. E ele fala: eu escondi o talento, enterrei esse talento para não perdê-lo. E hoje a gente pode usar essa palavra na nossa vida porque muitos de vocês têm escondido e enterrado talentos que Deus tem dado a vocês. E olha o valor desse talento se a gente for colocar isso em moeda corrente. E o servo devolveu aquele talento para o Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde eu não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro a banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Gente, esse é o meu maior medo na vida, é não fazer nada com os talentos que Deus me deu, é ficar parada e enterrar, porque depois eu não quero escutar que eu sou uma serva má e negligente. Aquele servo, ele não fez nada, ele não serviu ninguém, ele não ajudou ninguém, ele não transformou o mundo num lugar melhor, ele só serviu a ele mesmo. Ele só serviu ao medo dele de perder. E o Senhor falou: vou pegar o talento que te dei e vou dar ao que tem 10 talentos. No versículo 29, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora esse servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Gente, está escrito lá, não sou eu que estou falando, foi Jesus que falou. Se você quiser arrancar essa página da tua Bíblia, é por tua conta e risco, mas esse é o princípio que Deus estabeleceu no universo. O que você usar bem na sua vida, Deus vai te dar mais. E se você usar o seu tempo bem, Deus te dá mais tempo. Se você usar teu dinheiro bem, Deus te dá mais. Se você usar a sua energia para o bem, para ajudar alguém, Deus te dá mais energia. Se você usar o teu talento, Ele vai te dar mais talento. Mas se você não usar, você vai perder. Tem uma frase que eu gosto: If you don't use it, you lose it. Talento guardado apodrece, se perde, vai embora. E aquele que usou melhor os talentos, recebeu de quem não usou nenhum. Você precisa começar então a pensar sobre se livrar desse seu medo do fracasso, para não cair no erro de enterrar o seu talento. Você nunca agrada a Deus se mantendo em segurança, escondendo o seu talento, jogando seguro. Eu vou ficar quietinha aqui para não perturbar muito. Se balançar muito o barco, eu caio. Aí você enterra o talento. Se você não correr nenhum risco nessa vida, você não vai nunca precisar da fé. Você está vivendo em segurança, num safety space. Se você não tem fé, você daí vai ser incrédulo. Então, se você não correr nenhum risco, um risco em beneficiar outras pessoas, em beneficiar o reino, em beneficiar a frutificação, teu crescimento, você não precisa de fé. E isso vai ser inútil. Você vai ser negligente aos olhos de Deus. E Deus não fez a gente para que a gente enterre talento, mas para que a gente faça a diferença no mundo. Deus não fez a gente para viver em segurança e nem para viver buscando só os nossos interesses. Por isso Ele nos deu os talentos. E como é que eu me livro
desse medo do fracasso que eu já provei lá no começo para você, que ele existe em todas as perguntas que eu te fiz. O que te impede de multiplicar teus talentos? Algumas verdades que você precisa saber. Primeiro, todo mundo falha, todo mundo fracassa. A taxa de fracasso é, em geral, 100% em todos os seres humanos, em algum ponto. Ninguém é perfeito, todo mundo é imperfeito. E a gente pode fazer parte até de um clube. Bom dia, somos o clube da imperfeição. Por quê? Porque você é humano. Lá em Tiago 3:2 está escrito: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar seu corpo. E você já falhou? Então bem-vindo ao clube. Quando você vê alguém tropeçar, tipo subindo num palco, indo a falar alguma coisa, ou numa reunião tropeça, cai literalmente, né? O que você pensa quando você vê alguém cair? Você, como todo ser humano, vai simpatizar com essa pessoa. Porque todo mundo tropeça e todo mundo pode cair. Então você é levado no teu sentimento a ter compaixão, a simpatizar, porque você sabe que era você que podia estar ali. Lá em Eclesiastes 7:20 tem um versículo que eu gosto muito. Todavia, não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Você veja, um jogador de beisebol, o melhor deles acerta 7 em cada 10 devoluções. E esse cara é um superstar, ele ganha milhões para jogar. O LeBron James, ele acerta, gente, estatisticamente 50% dos arremessos dele. Ele é um superstar, mas erra 50% dos arremessos. Bem-vindo ao clube. Por quê? Porque o fracasso não é uma coisa muito grande. A gente se preocupa demais com o fracasso e ele é uma coisa que é praticamente normal. Fracasso não é o final, ele apenas vai ser o final se você desistir. Então, falhar não é fatal, porque não vai matar você. Falhar não é final. Só vai ser o final se você desistir. Mas o nosso problema é o medo que a gente passa durante esse processo. Isso é muito mais perigoso do que o fracasso em si. É você ter medo de falhar, medo de fracassar. O fracasso ele é um evento. Mas o medo dele você carrega todo dia com você. Onde você vai, o que você faz, você está carregando aquele medo de dar errado, de fazer errado, de não dar conta. Isso vai te assombrar uma vida inteira se você deixar. Mas o fracasso só te assombra naquele momento, se você fracassar. E se você tem medo de fracassar, isso já faz de você um fracasso. Por quê? Porque você tem medo de fracassar, não faz, e isso já faz você fracassar. Então é melhor ir lá, fazer e aprender. Senão vai virar uma profecia autorrealizável. Em Provérbios 24:16, mesmo que o homem bom caia 7 vezes, tornará a levantar-se. É uma promessa. Os bons caem, erram, falham, e não é uma vez. Aqui ele está falando 7 vezes. E o que é que os bons fazem para serem chamados de bons? Eles se levantam. Eles não ficam no chão. É resiliência, levanta. Tem muito na sua vida que pode dar errado e que você provavelmente vai falhar realmente. Mas você tem que levantar, porque isso faz parte. E aqui eu tenho alguns exemplos que eu achei super interessantes. Várias biografias de pessoas importantíssimas no mundo que são exemplos para a gente. A Bíblia é forrada de exemplos de quedas e pessoas que se reergueram, pessoas que foram infiéis a Deus e que retomaram seu caminho. A Bíblia é um livro de testemunhos de fracassos. É impressionante se você for ler detalhadamente cada história. Mas eu queria falar de algumas pessoas aqui. Por exemplo, a história de George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ele perdeu 2/3 das batalhas que ele lutou contra os ingleses na Revolução Americana. Ou seja, cada
3 batalhas, ele perdia 2. Gente, que desânimo, hein? Ele perdeu muito mais do que ganhou, mas ele não desistiu e no final ele venceu e foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Napoleão, ele era o 42º de uma turma que tinha 43. Ele não era nada brilhante. Einstein não falou até os 4 anos de idade. Foi super mal em todas as matérias que ele fez. E ele é horrível em matemática. Ele não passou para o exame da Escola Politécnica da Suíça. Ele teve que fazer outra escola. Quando ele passou, ele teve tanta dificuldade que ele quase foi reprovado no ensino médio dele. Mas esse cara, ele reinventou a ciência e a matemática. Nenhum fracasso ele é final. Por quê? Porque o homem bom cai e se levanta 7 vezes. Lá em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha esse cara aqui. Eu vou contar essa história para vocês e eu quero que vocês prestem atenção. 7 anos, a família dele perdeu tudo. Perdeu a casa e ele começou a trabalhar com 7 anos. Quando ele tinha 9 anos, a mãe dele morreu. Aí foi vivendo, quando ele foi trabalhando de atendente, aquelas coisas, aqueles empreguinhos. Aos 22 anos, ele perdeu o emprego dele. E ele tinha muita vontade de estudar direito, mas ele não era letrado, ele não tinha sido educado. Aos 23 anos, ele acabou se afundando em dívida porque ele se tornou sócio de um cara e o cara morreu e o cara tinha um monte de dívida. Aos 28 anos, depois de namorar durante 4 anos, ele pediu a mulher em casamento, a mulher disse o que não. Aos 30 anos, ele se candidatou para um cargo público, não se elegeu. Tentou de novo, perdeu de novo. Aos 37 anos, na terceira tentativa, ele conseguiu ser eleito para o Congresso, mas perdeu de novo na reeleição 2 anos depois. Aí ele teve um colapso. Aos 41 anos, ele estava dentro de um casamento infeliz e ele perdeu porque morreu um filho dele de 4 anos. No 42 anos, ele tentou eleição na prefeitura, perdeu. Aos 45 anos, ele tentou o Senado, perdeu de novo. Tentou anos depois a vice-presidência, perdeu. Aos 49 anos, tentou o Senado de novo, perdeu de novo. E aos 51 anos, esse cara foi eleito presidente dos Estados Unidos e ele é Abraham Lincoln. E eu contei aqui, gente, ele perdeu 7 eleições, porque um bom homem perde e pode cair 7 vezes, mas ele torna a se levantar. Abraham Lincoln é um dos personagens mais estudados da história política e moral da humanidade, porque ele era um homem simples, ele lia a Bíblia, ele era de origem pobre, mas a fama dele era pela integridade, pela escuta empática, ele não humilhava os adversários dele, ele perdoava as críticas, ele sempre ouvia o outro lado. Ele enfrentou a guerra civil sem desistir. Tem um consenso no mundo de que ele foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Ele está em primeiro lugar em tudo que é lista que as pessoas fazem de homens que fizeram diferença na humanidade. Em 1863, ele assinou a proclamação da emancipação, libertando os escravos. Ele defendeu e aprovou a 13ª emenda, que aboliu a escravidão em todos os Estados Unidos. Liderou os Estados Unidos na Guerra Civil. Ele dizia uma frase que muita gente repete, mas ele é o dono da frase: um governo do povo, pelo povo e para o povo jamais desaparecerá da face da terra. Esse cara foi assassinado em 1865. Mas tem uma frase que resume o espírito de Lincoln: fui levado muitas vezes a me ajoelhar pela convicção avassaladora de que não havia outro lugar para onde eu pudesse ir. Um homem temente a Deus, que fracassou, mas não desistiu. Ele fez o que Deus levantou ele para fazer. Ele não guardou os talentos dele. E uma terceira coisa sobre o fracasso. A gente já viu que o fracasso, ele é comum, ele não é o final. Mas a terceira coisa sobre o fracasso é que ele é o caminho para o sucesso, se ele for humilde e usado como aprendizado. É uma porta. Não tem outro caminho se você não aprender com o fracasso. Aí sim vai ser um fracasso, se você não permitir que esse fracasso seja um aprendizado na tua vida. Os talentos que foram dados para você,
carregam o risco que existe na hora que você vai usá-los. Fracassar, aprender, usar, evoluir. Lá em Provérbios 28:13, quem esconde seus erros nunca terá sucesso, mas quem os admite e os abandona receberá perdão. E é aí que vem o aprendizado. Então, vamos parar de chamar fracasso. Vamos começar a chamar isso de processo educacional. Porque o fracasso mostra pra gente o que não funciona. Thomas Edison tentou inúmeros elementos até descobrir que era o tungstênio que conseguia conduzir energia para acender uma lâmpada. E ele descobriu isso porque ele fracassou muitas vezes. Então, o nosso fracasso, ele desenvolve os nossos talentos, aqueles talentos que eu falei no começo. Você só aprende a andar de bicicleta quando você cai. Você tem que cair umas 5, 6 vezes, se não mais, para você aprender a andar direito de bicicleta. Você nunca é bom na primeira vez que você faz nada, mesmo que seja o seu talento. E o que foi dado para você por Deus, aqueles 35 quilos de ouro, se você ganhou um talento só, você vai ter que usar para inovação. Mas vou te avisar, não tem inovação se não tiver fracasso. Se você não está falhando, é porque você não está tentando nada novo. Big fail é o meu lema. Fail big. Fail often, fail fast, fail cheap. Ou seja, você tem que fracassar com frequência, porque você está tentando. Você tem que fracassar rápido. Tem que fracassar com pouco custo. O que é errar cedo? É não esperar a perfeição para você agir. Errar rápido é descobrir logo o que não funciona, o que não está dando certo e mudar, não ficar insistindo. Não está funcionando, muda. E aprender barato é você testar antes de investir mais naquilo, para você não desperdiçar. O servo fiel, ele não teme errar. Ele entende que agir é parte da obediência. Na vida e na fé, a gente experimenta aprender e crescer. Não usar os nossos talentos é o nosso maior fracasso. Quem nunca aqui tentou e falhou e ficou em silêncio? Porque muitas vezes falhar te ajuda a descobrir os seus talentos reais. É tipo tentativa e erro mesmo. Tem coisa na sua vida que você só vai saber que é bom se você fizer. Se você nunca tentou, você nem sabe. Então falhar pode significar que você também não está no lugar certo, mas é só na tentativa e erro que você vai conseguir. Então cada fracasso tem que ser analisado, tem que ser questionado, tem que ser discernido com Deus. Você tem essa capacidade. Falhar vai te tornar mais humilde, te torna mais humano, te torna mais compassivo, te torna menos julgador com o erro dos outros. Porque a gente é moldado por grandes fracassos e grandes erros e grandes dores. Então vamos aprender. E tem muita coisa aqui que eu queria deixar para vocês, porque muitas vezes a gente pode aprender com o erro dos outros também, para a gente não precisar passar por certas coisas. Eu não tenho tempo de errar tanta coisa na minha vida, porque eu não tenho tanta vida assim. Então é melhor eu começar a observar os erros das pessoas da minha volta, como que elas erram, por que elas erram, para mim que não fazer igual. É muito mais sábio, fica muito mais fácil e menos doloroso você aprender com o testemunho dos outros. A Bíblia, ela fala desse aprendizado. Ela fala de arrependimento o tempo todo. Lá em 1 Coríntios 10:11, essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertências para nós. A Bíblia está dizendo aqui que tudo que está escrito lá é para que a gente aprenda. Paulo ele fala aqui que a palavra de Deus tem muitos testemunhos. Tem muita gente que veio antes da gente que já errou muito. A gente pode aprender com isso. Então, recapitulando aqui, todo mundo falha, primeira coisa. Segunda coisa, falhar não é fatal. Acontece, é isso mesmo. E falhar não é o final. Falhar é o caminho para o sucesso pelo teu aprendizado. Com humildade, com resiliência e vamos lá. E por último, a quarta coisa, não importa o que aconteça. Porque a promessa de Deus é que Ele vai usar isso para o teu bem, que nem está lá em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem
daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Deus te deu talentos. Deus deu talentos a cada um de nós. Isso é um aprendizado, acompanhado de fracasso, enquanto a gente está descobrindo e usando esses talentos. E o que a gente vai fazer? Vai enterrar? Ou a gente vai correr o risco de investir os nossos talentos para ser o servo bom e fiel? Ou você vai desistir que Deus molde o teu caráter, a tua ação, o teu crescimento? É sobre isso. Arriscar usar o teu talento para um bem maior. Ter humildade de crescer e aprender, de cair e levantar e de deixar Deus te tornar uma pessoa melhor através das circunstâncias. E o mais importante aqui, combater o teu medo de fracasso com essa promessa de Deus. Porque fracasso não é falhar, é desistir, é não tentar. E na Bíblia, o oposto do medo não é fé. O oposto do medo é amor. O amor é o nosso maior motivador para agir, por algo maior do que a gente. Lá em 1 João 4,18, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Então não tem medo de fracassar. Não enterre o teu talento, confie no amor de Deus por você, confie no talento que Deus deu para você, no amor que Ele depositou em você, não só no amor que Ele tem por você, mas aquele amor que Ele depositou em você através do Espírito Santo dEle, dentro do teu coração, para que você possa usar esse amor como seu maior combustível para desenvolver os teus talentos, para crescer, para frutificar cada dia e multiplicar tudo que Deus tem te dado. Não enterra o teu talento, não tenha medo de fracassar, usa o teu talento, seja uma bênção no mundo, faça a tua parte, não se encolha, o mundo está precisando tanto de gente que quer fazer o bem, de gente que quer ajudar, de gente que quer ter um olhar para o outro, que quer manifestar o amor de Deus. O mundo está precisando muito disso e o medo do fracasso não pode te paralisar, não pode te sabotar. O amor lança fora o medo. Aceite esse amor imenso, incondicional e incrível que Deus tem por você e compartilha ele e use os teus talentos. Aprenda sobre isso, reflita sobre isso e tenha discernimento sobre a tua missão, sua missão maior. Vai com medo mesmo. Deus abençoe o teu dia, a tua semana e que teus talentos possam ficar claros para você e para o mundo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.